resumo é de uma das séries mais fodas. A série que com certeza foi criada para zoar ou fazer alguma imitação mais engraçada e brutal dos heróis da Marvel e da DC. E sinceramente, ficou bem melhor. Eu sou fã de ambos os universos, mas The Boys é bom pra cacete, velho. Então bora deixar de enrolação e saber o que vai acontecer em Os Garotos. Uma pequena curiosidade antes de começar o resumo. O criador de The Boys é o mesmo criador de Supernatural, o Eric Kripke. O cara a essa altura já deve estar rico, velho, com duas séries famosas. E se preparem pra ver um Supernatural 2.0, porque o que tem de personagem da série aqui é brincadeira. Mas enfim, vamos para o resumo agora. Já começamos conhecendo a Mavis, que com certeza foi inspirada na Mulher Maravilha. E também o Capitão Pátria. E já de início percebemos que eles são anti-heróis aí, né, velho? Logo depois conhecemos ele, Huey, um nerd que trabalha numa loja de eletrônicos. E após isso nos é apresentado ela. Pô, deu nem tempo de mostrar a mulher do cara, velho. Esse aí é o Trembala, um dos heróis que tá mais pra vilão. O cara destruiu a garota. Depois desse massacre todo, acontece então o funeral e tudo mais. E a VOT, que é a empresa dos super-heróis, até os heróis estão na CLT aí. Eles falam que vão dar uma indenização para o Rio por conta do que aconteceu. Mas antes ele tem que assinar o contrato de silêncio e não falar nada do ocorrido. Ele fala que vai pensar no assunto e o cara vai embora e manda ele ligar caso mude de ideia. Em paralelo a isso, conhecemos Luz Estrela, ou Wayne, que será a próxima heroína a entrar para a equipe da VOT. O Profundo, o cara que tem os poderes do Aquaman, vai apresentar a sala de reunião a ela. E que porra é isso aqui, velho? O cara do nada abaixa as calças. Ele fala que é o número 2 dali, o braço direito, e diz a ela que se ela quer entrar, vai ter que fazer um guli-guli pra ele. E como ela quer muito, ela faz. Eu no lugar dela matava esse cara na hora, cê é louco. Logo depois, o fodão da série aparece, o Bruto, vulgo um dos melhores personagens aqui. Ele fala que sabe o que aconteceu com a namorada dele, e diz que os supers matam e faz merda o tempo todo. Mas ninguém sabe porque os supers são monetizados, né, velho? E dão dinheiro pra cacete pro governo. E aí ele fala que pode ajudá-lo até a sua vingança. Ele leva o garoto até um lugar onde os supers vão se divertir de uma forma que se eu falar aqui o YouTube vai me enrabar. Mas o foco é que um dos amigos do Bruto mostra uma gravação do Trembala zoando a morte da namorada do Huey. Não acredito que você atropelou aquela mulherzinha. Você não sabe da maior. Eu passei tão rápido por cima da filha da puta que eu até engoli um dente dela. Que nem um inseto numa rodovia. Caraca, que nojo. Tão rindo. Como se ela fosse uma piada. O Bruto revela que no dia que ele atropelou ela, não teve assalto nenhum, como ele diz na TV. Ele falou que estava atrás dos bandidos quando aconteceu a tragédia. Ou seja, vou investigar o que ele estava carregando na bolsa e para onde estava indo. E o Bruto manda o moleque ir até a VOT falar que vai assinar o contrato de silêncio e grampear eles. Assim vão conseguir ouvir tudo. Ele fala que vai pensar no assunto. E no outro dia, ele acaba conversando com a Anne, que tá pra baixo por conta do que aconteceu. Já que, né, não tá sendo nada como a coitada esperava. Sinceramente eu cansei. Eu já engoli muita porra calado. Mas o moleque aí motiva ela a lutar e não desistir. E cara, rola até uma conexão entre os dois. E detalhe, ele não sabe que ela é a Luz Estrela. Após isso, ele fala para o Bruto que topa grampear os heróis. Então ele entrega a escuta e explica tudo o que ele tem que fazer. Ao entrar na VOT, o Trembala pede desculpas a ele. E antes de assinar a papelada, ele pede pra ir ao banheiro. E então, quando vai pegar a escuta, adivinha? O tapado deixa cair e a Luz Estrela aparece. Mas por sorte não dá em nada. Então ele pega de volta e quando tá saindo, voa lá. O pervertido do translúcido viu tudo. Enquanto ao Huey, ele assina o contrato e coloca a escuta. À noite, o Bruto leva o moleque de volta para o serviço. E ele até tenta ser o nerd da cadeira, mas o Bruto não quer e fala que se precisar, irá chamar ele. Horas depois, o translúcido vai até a loja que o Rio trabalha, mostra a escuta que ele tinha colocado e dá uma surra no moleque. Mas aí o Bruto aparece, mete a porrada no cara, logo depois apanha também e aí... O cara dá choque pela rosquinha do super. Eles colocam o translúcido no porta-malas e adivinha, o cara ainda tá vivo. E então vão levar ele para um lugar secreto, uma base anti-herói, certo? Errado. Levam um dos queridinhos, o herói da VOT, para uma favela. Mais específico para o francês, o cara que pra mim é o melhor personagem. Ele de começo não quer ajudar, mas aí o Bruto mostra a ele o super, que acaba vendo o rosto dele. E aí agora já era, ele vai ter que ajudar querendo ou não. Eles prendem ele em uma jaula elétrica e o Huey isola o local com papel alumínio, para que assim a VOT não ache ele com rastreador, porque sim, todos os supers têm. O francês fala que a pele do translúcido é igual ao diamante, ou seja, é impossível de penetrar. O Rio, claro, surta com isso, porque ele não é um assassino, mas... Eu não sou assassino. Não tem problema. Eu sou. Pronto, problema resolvido, né, velho? E pra provar que a pele do cara é impenetrável, eles criam uma bala com a mesma intensidade da pele dele. E adivinha? Não dá certo. O cara é foda pra cacete. E graças a isso, eles abrem uma abertura no papel alumínio. O que sim faz os nerds da VOT encontrarem o sinal do rastreador dele. Mas eles acham apenas os quarteirões de onde ele está. Ou seja, vão ter que caçar de porta em porta. Em paralelo, o Profundo junto da Anne são mandados para uma missão. E ela, claro, tá puta por conta do que ele fez ela fazer. E se liga na mitagem aqui. Você não tinha o direito de fazer o que fez, seu babaca. Aí,
Vai calando essa tua boquinha. O quê? Que eu andei perguntando? E você não é o número 2 coisa nenhuma. Você é só o carinha dos peixes. Todo mundo te acha uma piada. Eu, principalmente. Eu ainda não acredito que caí na sua conversa. Cala a boca, sua. Se encostar um dedo em mim de novo, eu queimo esses seus olhos. Tá preula, velho. Mostrou quem manda aqui no bagulho. Após isso, eles pegam os bandidos e adivinha, a Vosh tá gravando tudo. Os caras monetizam tudo que pode, cê é louco. Aí eu gosto de dinheiro. Enquanto isso, depois de várias tentativas de penetrar o translúcido lá ele, o francês se liga em como vão matar o cara. Então ele o apaga e adivinha o que fizeram. Botaram explosivos dentro do corpo dele. E aí vocês se perguntam, como eles fizeram isso? Pela boca, né? Não, meus amigos, enfiaram direto pelo carimbador de papel higiênico. Botaram pelo rabo dele. Coitado, o cara foi molestado. E agora sim consegue fazer ele contar tudo. O Super fala que não sabe para onde o trem-bala tava indo quando matou a namorada do Huey, mas sabe de onde ele tava vindo, da casa da Lâmina, uma Super, e conta que ele tá traçando ela. Depois de saber dessa informação, o Bruto vai matar ele, mas antes que possa fazer isso, o francês vê pelas câmeras que o Capitão Pátria tá caçando o translúcido, ou seja, deu ruim pra ele, porque o cara é igual o Superman, tem audição aprimorada e visão de raio-x, e se eles explodiram o cara invisível, o Capitão vai ouvir. Eles falam que vão despistar ele com a explosão, e enquanto isso o translúcido sai da jaula, e o controle da bomba tá na mão do Huey, sim, do medroso do Huey. Já o Capitão, ele aparece, mas antes que possa fazer algo, o Bruto aciona a super bomba, e ele ouve e vai verificar. Voltando para o Huey, o cara invisível tenta manipular ele, mas aí... cara, o moleque mata o Super. Ele, claro, fica em choque com tudo isso. E o francês fala que vai levar ele até em casa. Em paralelo a isso, a Luz Estrela é chamada até a diretoria, porque na noite passada ela arregaçou 2 caras que tentaram abusar de uma menina. E tudo foi gravado, o que, claro, caiu na internet e todos viram. E agora sua fama aumentou mais ainda. E a Vosh, claro, não perde tempo, né, velho? Eles querem que ela use um uniforme novo, onde a sua bunda e os seus seios ficam praticamente à mostra. Basicamente é uma forma dela mostrar que mulheres podem usar o que quiser. E todo aquele lance do feminismo aí. Resumindo, é o marketing dos grandes para exaltar mais ainda a imagem da Vosh. E mesmo não querendo, ela vai ter que usar, porque senão tá fora. Enquanto ao Huey, ele tem uma crise e quebra tudo no quarto dele que tem relação com os Supers e fala para seu pai que vai sair de casa por um tempo. E o francês, como um bom amigo, tenta ajudar ele contando a sua história. Meu pai era bipolar. Quando eu tinha 10 anos, ele tentou me sufocar com uma almofada da Hello Kitty. Pô, não dá, velho. Esse cara é muito engraçado. Após isso, conhecemos ele, o grande, o forte, o destemido... Diz que botaram seus nomes no meu quadro. Não, senhor Leitinho, desculpe. Pô, velho, senhor Leitinho é foda. Como que leva esse cara a sério com o nome desse? Cê é louco? O Bruto vai atrás dele para recrutá-lo à equipe. E sim, ele também não gosta do Super. E quando ouve que o Bruto mandou o translúcido para o saco e que antes de morrer ele deu com a língua nos dentes, ele se interessa e vai se juntar aos garotos. Eles então se reúnem, rolam um confronto entre o Leitinho e o francês, porque os dois não se dão bem. E se liga nessa cena aqui, quando o único amigo do grupo namora, é isso que acontece. Eu também te amo. Beijinho. Tchau. Ó, vão se fuder antes que eu me esqueça, hein? Pô, é resenha demais isso. Mas voltando ao foco, os dois fazem as pazes e estão agora vigiando a Lâmina, a Super que o trem-bala tá pegando. E então o Huey junto do Leitinho vão até a casa dela, pegam o IP da internet dela e conecta todas as câmeras da casa dela no computador dele. Nessa hora é bom ser o nerd aí. Esse moleque é do balacobaco. Após saírem, o Huey dá de cara com o trem-bala e o cara nem se lembra do moleque, velho. Após isso, eles veem os dois se pegando e curiosidade aqui, o trem-bala tem tesão pro pé, hein? Ele tá preocupado com a corrida que vai rolar entre ele e outro Super que corre rápido também. E se ele perder, ele tá fora da VOT e não fará mais parte dos 7 heróis principais aí. Ele pergunta onde está o composto V e ela fala que não é bom ele usar, porque da última vez ele atropelou uma garota. É, a mulher do Huey. E esse composto V aí é tipo o suco que os marombas tomam. Isso deixa eles mais fortes, tá ligado? Ele fala que não liga para o que vai acontecer e ela então entrega a ele o suco. E o Bruto quer uma dose disso para saber do que é feito. No outro dia vai acontecer a corrida e todos se preparam para roubar um dos frascos do composto V. E em paralelo a isso, descobrimos que o Capitão Pátria e a Mavis já namoraram no passado. E o cara é tão psicopata que fala que se souber que ela se apaixonou por outra pessoa, que ele nem sabe o que faria. É assim que começam as perseguições, hein, velho. Voltando para os garotos, o trem-bala chega na pista e então o Bruto manda o francês começar a busca. Mas aí a Luz Estrela tá indo direto para o local, o que faz o Huey distrair ela, porque ele a reconheceu. E então os dois saem para tomar um café, inclusive o cara ganha até o telefone dela. Se ele lançar o curso eu compro, hein. Já o francês, ele não acha o composto V, porque o trem-bala tomou tudo. E falando nele, adivinha, o cara ganha corrida. Mas também, né, velho, do jeito que o cara tá, se não ganhasse, podia matar ele. Já o Leitinho, ele vê que a Lâmina ainda tem os frascos do composto V, e ela se injeta ao descobrir que o trem-bala não liga muito pra ela. Então o Leitinho chama os garotos e eles ficam de olho nela. Enquanto isso, o síndico do prédio vai até a casa dela para cobrar o aluguel. E como tá chapadona, ela começa a dar em cima dele, se fantasiam de herói e ladrão e depois senta na cara dele
ele e quebra o crânio do velho. Sim, ele tomou uma surra de xereca aí. Os garotos, ao ver isso, querem usar o seu favor e vão ameaçar ela para ela contar tudo sobre o composto V. Já na VOT, o Profundo encontra uma mala no rio e quando a diretora vai olhar, adivinha, é o translúcido. E agora o capitão acha que quem fez isso tá declarando guerra contra ele. Após isso, o Bruto vai até essa mulher aí, a Susan, e fala que pode ajudar ela a impedir que os supers façam parte das forças armadas, porque sim, a VOT tá tentando fazer isso. Ele mostra fotos e diz que eles usam um tipo de droga e que se ela espalhar isso, ninguém vai querer um bando de viciados nas forças armadas, né? Ou seja, ele ajuda ela e em troca ele quer algo também. Mas antes que ela aceite, ele tem que trazer uma amostra do composto V, para que assim ela realmente tenha provas. Ele liga para a Lâmina para saber onde o trem-bala arruma o V, e ela fala que acha que é um restaurante chinês. Então os garotos ficam de tocaia, mas aí o francês vê um chinês pegando a encomenda e começam a seguir ele até chegar nesse porão esquisito. E enquanto procuram pelo V, o francês encontra uma menina presa e decide soltá-la. Ela é uma super e mata todos os Xing Lings aí. E quando vai pra cima deles, os caras se prendem na jaula e ela mete o pé daí. Após isso, o Bruto aparece e eles acham uma injeção e percebe que é ali que o trem-bala arrumava o V. E eles injetavam ele na menina que fugiu. Logo depois, o Rio recebe uma mensagem da Luz Estrela, marcando de sair. E aí o Bruto manda ele grampear o celular dela. Ele, claro, não quer, porque acha que ela não é como os outros. Mas o Bruto fala que ela é uma super e é igual a todos. Enquanto isso, a VOT recebe uma ligação de um voo que foi sequestrado e está no meio do Atlântico. E a diretora quer que o Capitão Pátria e a Mavis vá para ajudar, porque fazendo isso tem grande chance deles conseguirem passagem direto para as forças armadas. Eles então vão, matam os sequestradores, mas quando vai até o último, o capitão destrói o controle do avião, ou seja, deu ruim. A Mavis manda ele levantar o avião ou tentar endireitar ele, mas o cara fala que não iria conseguir. E pausa para essa cena aqui de um Superman conseguindo salvar um avião. E o Capitão Pátria tem praticamente os mesmos poderes do Superman, ou seja, ele conseguiria também. E eu não entendo nada de física. E se tiver algum professor aí, comenta aqui abaixo. Seria realmente possível isso acontecer, levando em conta a velocidade que o avião estava? Enfim, ele tá cagando para os passageiros. A Mavis até pede para ele salvar duas crianças, mas o cara não quer e deixa o avião cair, matando todos que estavam lá. E já os garotos, eles vão atrás da menina asiática. E quando o francês acha ela, ele começa a contar sua história triste, que seu pai sequestrou ele da sua mãe e que apagava cigarro na pele dele. E onde mais se apaga cigarro? E quando tá quase ganhando a confiança dela, a menina se assusta com a TV e foge daí. Enquanto ao Rio, ele vai ao encontro, se diverte, rola até uma conexão entre eles, e quando a menina vai ao banheiro, o cara grampeia o celular dela. Pô, aí não, né, velho? Vai perder uma gata fácil assim. Voltando para o trio, eles acham a menina e então ela dá fuga deles. E o trem-bala pega ela e começa a bater a cabeça da coitada na parede. E então o francês cria uma distração, chamando os fãs do herói aí. E a menina consegue fugir. Eles então seguem ela, encurralam a menina e usam a fumaça para apagá-la. Em paralelo, os destroços do avião começam a aparecer. E aí o capitão fala que eles chegaram 3 minutos atrasados e que se a VOT estivesse no centro do comando das forças armadas, eles teriam conseguido receber o aviso antes e salvado as pessoas. É, o cara é gênio, apelando para a população. Juntos, vamos nos certificar de que isso não aconteça com a nossa grande nação nunca mais. Deus abençoe. Deus abençoe a América. Enquanto isso, a Lâmina vai para outra cidade, a pedido do trem-bala. E aí ela aparece, perguntando para quem ela falou sobre onde pega o composto V. E quando ela diz, o cara simplesmente mata ela. Coitada, sempre será lembrada pela surra de xereca que ela deu no cara. E aí descobrimos que ele fez isso a comando do Capitão Pátria. E ele sabe que ele está usando o composto V e manda o moleque caçar a asiática. Falando nela, ao acordar, o francês tenta ser amigo dela, mas acho que ela não está muito afim não, hein. Já o trio aí, durante um evento cristão, onde os supers estão, o Bruto fala que o Rio vai ter que convencer a Luz Estrela a dar um passe VIP a ele, para conversar com Ezequiel, um dos supers que sabe do composto V. E quando chegar, ele irá ameaçar ele, mostrando um vídeo dele beijando 2 caras. Ele então pede para ela se tem como conseguir que ele fale com o cara, e ela diz que sim. Em paralelo, o trem-bala encontra sem querer o vídeo da Lâmina matando o síndico, e o grupinho do Bruto aparecendo logo depois, e ele reconhece o francês, e manda fazer uma busca. Já o Rio ultrapassa então na água com o celular, e então ele inventa outra desculpa, e consegue ameaçar o cara. Você me comeu. O quê? É, na boate particular do super. Você é um desgraçado de um mentiroso. Você é um impuro. Eu tenho um vídeo. O quê? Eu tenho um vídeo de nós 3 fudendo e chupando. E se você não me soltar, o meu amigo vai soltar na internet na mesma hora. Ele pergunta como consegue o composto V, e ele fala onde pega, e aí o Rio conta para o Leitinho. Passando para o francês, uma amiga dele diz que os supers estão indo atrás dele, e então o cara liberta a asiática e depois foge. Já a Luz Estrela, ela tá cansada de tudo, porque achava que a VOT era 1000 maravilhas, mas não é, e fala que todo discurso ou algo do tipo ela tem que ler um roteiro, ou falar algo que ela não falaria, ou não acha que seria certo. E então, em frente à câmera e a um bocado de gente, ela desabafa e conta que um dos 7 fez ela fazer um guli-guli. É a Aquaman da Shopee, agora tu se ferrou. Em paralelo, o Bruto e o Leitinho descobre que os supers não nasceram com os poderes. Caramba.
porra de um super bebê. São feitos em laboratório. Eles pegam a amostra, mas são atacados e se ligam no que o Bruto faz. Puta merda! Isso foi do cacete! Gracinha de moleque. Isso foi foda demais, velho, cê é louco. Já o Capitão Pátria, a diretora briga com ele por não ter seguido com o roteiro que ela pediu. E o cara é tratado como criança, velho. Que diabo é isso aí? Passando pro francês, o Black Noir, um dos 7 heróis da VOT, acaba encontrando ele. Mas aí a asiática luta contra ele e acaba apanhando e morre. Mas calma que ela se cura de todos os ferimentos. Sim, ela é igual o Deadpool, só que mais bonita. Após isso, o Bruto e o Leitinho contam que os supers ganham os poderes através do veio quando nascem. E que vão usar isso para ferrar com a VOT. Logo depois, a diretora da VOT manda o Profundo pedir desculpas em público e tirar um tempo de licença. Ela sabe que foi ele que abusou da Luz Estrela. Enquanto o Bruto, ele conta sua história ao Huey e o porquê dele começar toda essa caça aos super. A sua esposa Becca foi violentada pelo Capitão Pátria e depois que isso aconteceu, ela sumiu e ninguém viu mais ela. E isso já faz 8 anos que aconteceu. Por conta disso que ele odeia tanto os supers, principalmente o Capitão Pátria. Já o Leitinho francês, eles levam a asiática até esse super aqui que lê mentes para descobrir o que aconteceu com ela. Porque um detalhe que eu não mencionei antes, ela é muda. Basicamente ela perdeu a sua voz. Então para entender o que aconteceu com ela, eles a levam até esse cara, só que a menina acaba quebrando a mão dele. Eles então tentam novamente e descobrem que ela era uma terrorista. E eles se ligam que a VOT está criando super terroristas, para que assim alguém como o Capitão Pátria possa derrotar. O cara lê a mente dela de novo e descobre que mataram os pais dela e sequestraram ela e o irmão. E agora ela só quer salvar ele. Ah, e o nome dela é Kimiko. Após isso, o Bruto vai até a Susan e fala que tem todas as provas que ela precisa. O composto V, as crianças sendo drogadas e tudo mais. E ele entrega a ela uma lista, exigindo proteção, algumas outras coisas e que o Capitão Pátria seja processado. Mas aí ela fala que pode tudo, menos o que ele mais quer: justiça pela Becca contra o capitão. E como ela não pode ajudar, ele acaba desistindo. Logo depois, esse filho da mãe mostra a foto de quem é os caras que o Capitão Pátria está procurando. Ou seja, deu ruim para o grupinho aí. Enquanto isso, o Huey beija a Annie. Mas aí adivinha, o Bruto aparece. Ele fala que ela é uma boa pessoa e que não é o inimigo. Mas ele ameaça contar que foi ele que matou o Translúcido. E aí nos é mostrado um flashback do passado, do Bruto junto da Becca, a sua namorada. E descobrimos que ela trabalhava para a VOT e cuidava das redes sociais do Capitão Pátria. Após isso, o capitão convoca uma reunião e mostra a todos os supers a turma dos garotos, inclusive o Huey, e fala que eles mataram o Translúcido e que estava envolvido com outros supers aí. Ele, claro, coloca a culpa toda na Luz Estrela e fala que foi por conta dela que a turma dos garotos fizeram toda a atrocidade. E então a Mavis protege ela, dizendo que a Annie não sabia de nada e que o Huey provavelmente estava usando ela para conseguir informações. E falando nele, o cara vai até a turma e fala que não quer mais fazer o que faz. Todos sabem que é por conta da Luz Estrela, mas antes que a briguinha continue, o Trem-Bala liga para ele com o telefone do pai dele e manda ele ir até a casa do pai, senão vai matá-lo. E nesse meio tempo, o Bruto percebe que o cara Clementes dedurou ele. Enquanto ao Huey, ele vai até a casa do pai e fala para o Trem-Bala que se deixar eles irem, que ele entrega o composto V. E como o cara a essa altura tá dependente pra cacete, ele aceita. Mas aí a Kimiko aparece e quebra a perna dele. Já o Bruto, ele vai até o cara Clementes e mata ele. E aí nos é mostrado outro flashback de uma mulher mostrando as gravações da Becca e o Capitão Pátria entrando numa sala e ficando 3 horas juntos. E depois que saiu, ela sumiu e ninguém mais viu. E em paralelo, o Capitão Pátria vai até o velho que trabalhou na VOT e pergunta sobre a Becca, a namorada do Bruto. E aí descobrimos que ele engravidou ela. E adivinha, a criança também é uma super. E então ela teve que assinar um contrato de silêncio e sumir da vida de todos. Ele fala que a Becca não resistiu e nem o bebê, e os dois morreram. E já o Bruto, ele liga para Susan e entrega as provas sobre o composto V e as crianças. E em troca, eles vão cuidar da família do Leitinho e do pai do Huey. Já a Luz Estrela, ela liga para o Huey e marca onde se vê. E quando se encontram, ela pergunta se ele matou o Translúcido. E ele confessa tudo. E aí ela descobre que ele realmente estava usando ela para pegar o Trem-Bala. E antes que ela faça algo, ele revela sobre o composto V e que todos os supers tiveram seus poderes após o nascimento. E então o Bruto aparece, atira na Luz Estrela e o Huey foge junto com ele. Dias depois, a Susan liga para o Bruto e fala que por enquanto não podem fazer nada contra a VOT, porque tem um super terrorista solto e só os heróis da VOT podem deter ele. Inclusive a turminha aí estão sendo procurados agora e ela manda eles meter o pé da cidade. Passando para a Annie, ela pergunta a sua mãe se realmente foi injetada por composto V e ela confirma, porque a VOT disse que ela teria uma vida extraordinária. O Huey e o Bruto vão até a mulher que mostrou as gravações da Becca e o Capitão Pátria. Já o Leitinho, a Kimiko e o francês são pegos por uns agentes aí. Voltando para o Bruto, ele pede ajuda da velha e ela fala que ele deve ir atrás da Madeline, a diretora da VOT, porque ela e o capitão têm uma relação íntima e se ele tiver uma fraqueza, ela provavelmente deve saber qual é. Ao voltar, o Bruto percebe que a turminha foi pega e simplesmente abandona eles, mas o Huey fica puto com isso e vai tentar ajudar os caras. Ele vai até Annie e pede ajuda, mas a garota tá puta com ele e fala que não vai ajudar. À noite, o capitão vai até a Madeline e fala que foi ele que criou o super terrorista para assim conseguir alavancar a VOT. E agora existem super vilões
vilões que só 7 heróis podem derrotar. Ela então vai fazer aquilo com ele. Inclusive é bem estranho, porque ela praticamente trata o cara como filho. E depois da brincadeira ela pede desculpa por não ter falado sobre o filho que foi abortado. E aí o capitão se liga que estão mentindo para ele, porque o velho naquela hora disse que o filho chegou a nascer, mas morreu minutos depois. Já os garotos, o Rio é preso também. Eu vim salvar vocês. Então, você veio parar aqui, veio de propósito, sem o Bruto? Nunca um homem jogou fora a sua vida tão completamente como você jogou fora a sua hoje. Ele tá usando o aparelho para conseguir tirar eles daí usando o ferrinho, mas o bagulho gruda no dente dele e só tem um jeito de tirar agora. Eu vou dar um soco nessa parada e vai cair. Não, nem com essa cara, não faz isso não, por favor. 1, 2, 3. Então, você vai contar Ô, garoto. Eles conseguem sair e, em paralelo a isso, o Bruto vai até a Madeline e ele quer usar ela contra o Capitão Pátria. Voltando para a turma, eles encontram a Kimiko, salvam ela, mas acabam sendo cercados. Então a Luz Estrela aparece e salvam eles. E quando estão fugindo, o Trem-Bala aparece e tá rápido pra cacete. E quando vai pra cima do Rio, o cara começa a ter um infarto. O V prejudicou ele pra cacete. A Anne então chama uma ambulância e manda o Rio meter o pé daí. Já o Bruto, ele coloca vários explosivos da Madeline. E aí o Capitão aparece com o filho da diretora. E ele fala pra ela que sabe de toda a verdade. E então mata ela. E o Bruto, vendo que não tem mais o que fazer, explode tudo. Mas aí o Capitão salva ele e o leva até uma casa, onde descobrimos que a Becca e o filho do Capitão estão vivos. E assim termina a primeira temporada de The Boys. Cara, essa série é foda, cê é louco. São muitas reviravoltas, comédia, ação, pô, brabo demais. Com certeza uma das melhores séries aí. E se vocês quiserem saber o que vai acontecer, é só comentar aí para eu trazer a segunda temporada. Mas é isso, obrigado a todos que ficaram até aqui, valeu, falou e fui.